Olá, meninas e meninos! Então, eu vou começar aqui mais um TJ com vocês. E para fazer este TJ, eu vou fazer esta blusa que está aqui na fotinho, que eu vou deixar aqui do lado. Eu não tenho ela ainda pronta, porque como é um TJ, nós faremos juntos, então a blusa ainda não está pronta. Esse primeiro vídeo, eu vou mostrar aqui os materiais que eu irei utilizar para confeccionar a blusa aqui da foto. Então, vou estar utilizando a lã Luar da Círculo, com uma agulha de tricô número 7. Vou usar a agulha circular. Uma agulha circular número 7. Vou usar também marcadores de ponto, para poder marcar as carreiras, a separação da frente e das costas, uma tesoura e também uma agulha de tapeceiro para fazer o arremate das linhas no final. Além disso, irei utilizar também uma fita métrica. Então, esses serão os materiais utilizados para a confecção desta blusa. Bom, agora que eu falei dos materiais, eu vou falar da amostra. Então, eu fiz várias amostras no ponto meia dessa lã aqui com agulha 6, 7 e 8. A minha amostra ficou melhor na agulha 7, então eu escolhi a agulha 7 e contei quantos pontos tinha em 10 centímetros da minha amostra. E aí, com a agulha 7, deu que em 10 centímetros dessa minha amostra tinha 15 pontos. Como eu quero uma blusa mais larguinha, eu fiz o cálculo das contas para a amostra com uma circunferência de 108 centímetros. E daí, deu um total de 62 pontos. Então, aqui, na minha amostra, em 10 centímetros, obtive 15 pontos. Então, em 1 centímetro, eu vou ter 1,5 pontos. Basta pegar esses 15 e dividir por 10, que você vai ter a quantidade de pontos em 1 centímetro. Então, aqui, a circunferência da blusa, eu quero que ela fique com 108 centímetros. Então, eu peguei os 108 centímetros e multipliquei por 1,5, que é a quantidade de pontos que eu tenho em 1 centímetros. E deu que eu tenho que colocar na agulha 162 pontos. Se acaso vocês quiserem uma circunferência um pouco mais larga, vocês podem fazer com 110, e daí os cálculos são o mesmo, e aí terá que colocar 165 pontos na agulha. Como 165 pontos é um número ímpar e vocês precisam de um número par, então vocês podem colocar na agulha 166 pontos. Então, vocês vão fazer esses cálculos para a blusa de vocês e a circunferência de vocês. Tendo esses cálculos e sabendo quantos pontos vocês vão ter que colocar na agulha, então agora vocês farão a montagem desses pontos na agulha e a barra 1 por 1. Se vocês não quiserem fazer esta blusa no ponto barra 1 por 1, vocês podem escolher o ponto barra 2 por 2, 3 por 3, vocês que vão decidir qual ponto vocês vão colocar aqui na barra antes de começar o desenho da blusa. Para fazer desta blusa e para o meu tamanho, que é um tamanho M, eu fiz uma amostra e fiz as continhas para saber quantos pontos eu tinha que colocar na agulha. Para o meu tamanho e a minha circunferência, deu um total de 162 pontos na agulha. Então, eu montei aqui 163 pontos, porque um ponto foi para fechar o círculo, e fiz por 4 centímetros o ponto barra 1 por 1. Esses 4 centímetros me rendeu um total de 6 carreiras. Depois dessas 6 carreiras, eu fiz uma carreira toda em ponto tricô, todos os pontos em ponto tricô. Agora, nessa próxima etapa, eu tenho que separar os pontos da frente e das costas.
Então, 162 pontos dividido por 2 vai dar 81 pontos para frente e 81 pontos para as costas. Então, você vai fazer o mesmo, vai pegar a quantidade de pontos que você calculou e vai dividir por 2. E aí, coloque os marcadores. Então, eu separei aqui, coloquei um marcador para marcar o início e um diferente que é para marcar a frente e as costas. Então, essa daqui será a frente e essa daqui será as costas. Nas costas, vocês só vão trabalhar em ponto meia a partir de agora. Então, nas costas não vai ter nenhum desenho, nada trabalhado, apenas ponto em meia. Na frente, que vai ter um desenho. Agora, para fazermos os desenhos, cada pessoa vai ter uma quantidade de ponto diferente aqui na agulha. Vocês têm que ter em mente que esse desenho, ele tem 75 pontos. Então, aqui no meu caso, a minha frente ficou com 81 pontos. Vamos pegar aqui um papel. A minha frente, ela tem 81 pontos. Mas o desenho tem 75 pontos. Então, eu vou tirar a quantidade de pontos do desenho pelo total de pontos que eu tenho na frente. Isso daqui vai dar um total de 6 pontos. Então, na frente vai sobrar 6 pontos sem o desenho. O que eu vou fazer? Vou dividir esses 6 pontos por 2, que vai me dar um total de 3 pontos. Isso significa que eu vou fazer 3 pontos em tricô aqui no final e 3 pontos em tricô aqui nesse início. Se acaso vocês pegarem a quantidade de pontos total de vocês, vamos lá, o meu tem 162, eu dividi por 2, ficou 81. E aí, vem aqui. Então, vamos supor que vocês têm aí na agulha de vocês 100 pontos. Vocês tiveram que colocar 100 pontos. Vocês vão dividir esses 6 pontos, 100 pontos por 2 e vai ter 50 pontos. Notem que 50 pontos é menos da quantidade de 75 pontos do desenho. Só que aqui nesses 75 pontos, tem 3 repetições do desenho. O desenho mesmo, ele é composto por 25 pontos. Então, se você tiver com 50 pontos, você vai fazer apenas 2 repetições do desenho. Então, dá sim para fazer. Só que daí, se você for fazer 2 repetições, 50 pontos dá certinho. Não, porque 25 vezes 2, 50 pontos. Então, daí não vai sobrar nenhum ponto e você não vai precisar fazer nenhum ponto em tricô no final, né, antes desse marcador e depois do marcador do início. Então, você apenas pula a parte que eu falo desses 3 pontos em tricô. Caso vocês tenham feito com, vamos supor, 166 pontos, então, isso aqui dividido por 2 vai ser igual a 83 pontos. Essa quantidade de pontos menos 75 pontos do desenho vai ser igual a 8 pontos. Então, vai sobrar 8 pontos. 8 pontos dividido por 2 é igual a 4. Então, você vai ter que fazer 4 pontos no início e 4 pontos em tricô no final do desenho. Então, assim por diante. Então, vocês vão ter que fazer essas continhas aqui para saber como vocês vão colocar o desenho aqui na peça de vocês. Pela quantidade de pontos, eu vou fazer 3 repetições do desenho, porque eu quero minha frente inteira com o desenho. Caso vocês queiram só uma parte da frente com o desenho, então vocês façam as contas para ter apenas uma parte do desenho. Por exemplo, se nesses 81 pontos eu não quero que cubra a frente inteira, mas apenas uma parte, então eu vou fazer uma repetição apenas do desenho.
Então, ficaria com 81 pontos menos 25, que é a quantidade de pontos total de uma repetição do desenho. E daí, essa uma repetição do desenho não será desenho completo, porque o desenho tem 25 pontos em um trecho e 25 pontos em outro trecho. Mas esse mesmo trecho, ele se repete aqui em cima. O que eu fiz foi apenas inverter. Aqui, ao invés de eu colocar esse desenho de novo, eu troquei. Mas um quadrado dele, uma repetição, tem 25 pontos. Então, 81 menos 25 vai dar um total de 56 pontos. Esses pontos dividido por 2 vai dar um total de 28 pontos. Então, isso significa que vocês têm que fazer 28 pontos em tricô no início, antes de começar o desenho, e 28 pontos depois de terminar o desenho. Então, é assim que vocês vão fazer. Se acaso vocês não quiserem uma repetição mais duas, daí vocês colocam aqui 50 pontos. E aí, 81 menos 50 vai sobrar 31 pontos. Divide por 2 vai dar 15,5. Aí, é claro que de um lado vocês vão ter que colocar 15 pontos e do outro 16 pontos. Ou então, se vocês quiserem que fiquem totalmente simétrico, vocês podem pegar um ponto das costas para aqui ficar com 16 também. E aí, faz 16 pontos em tricô de cada lado. Então, é assim que vocês vão calcular para centralizar o desenho. Então, agora, voltando aqui ao nosso tricô, eu vou começar a fazer a primeira carreira de preparação. Ou seja, essas 3 primeiras carreiras, elas não vão se repetir, porque é apenas carreiras de preparação do desenho. Então, nessa primeira carreira de preparação do desenho, vocês vão fazer a quantidade de pontos em tricô que vocês calcularam. Aqui, no meu caso, são 3 pontos. E agora, sim, vou começar os pontos do desenho. Mas são essas carreiras, essas 3 primeiras carreiras são apenas carreiras de preparação do desenho. Elas não serão repetidas ao longo de todas as carreiras para formar o comprimento da blusa. Então, o primeiro ponto eu vou fazer em tricô. E o segundo ponto eu farei em meia. Isso por 2 vezes. Um tricô em um meia. Um tricô e um meia. Agora, eu vou fazer um ponto em tricô e 2 pontos em meia por 5 vezes. Já fiz aqui o ponto tricô e 2 pontos em meia por 5 vezes. Agora, eu vou repetir novamente um ponto em tricô e um ponto em meia por 2 vezes. Agora, farei um ponto em tricô e 2 pontos em meia por 9 vezes. Então, primeiro eu fiz por 5 vezes e agora eu vou fazer por 9 vezes. Um ponto em tricô e 2 pontos em meia. Após eu fazer as 9 repetições, farei novamente um ponto em tricô e um ponto em meia por 2 vezes. Agora, um ponto em tricô e 2 pontos em meia por 5 vezes. E agora, para finalizar, vou fazer um ponto em tricô e um ponto em meia por 3 vezes.
E os 3 últimos pontos que sobraram são aqueles pontos que eu tenho que fazer em tricô. Se no início vocês fizeram 4 pontos em tricô, aqui terá 4 pontos em tricô. Claro, caso vocês tenham feito as contas para que o desenho fique com 3 repetições, ou seja, 75 pontos do desenho. Se acaso vocês fizeram apenas uma repetição do desenho, que seria lá no caso que eu falei de 25 pontos, essa quantidade de pontos que vai sobrar vai ser completamente diferente. Então, agora chegou aqui na parte das costas, e as costas será trabalhada toda em ponto meia. Ponto meia, uma observação, pegando pela perninha da direita. O meu ponto em tricô, o jeito que eu faço ele, a perninha da direita fica aqui atrás. Então, por isso que estou fazendo ponto meia pegando por aqui. Se acaso o ponto de vocês estiverem assim, com a perninha da direita vindo aqui na frente, vocês farão o ponto meia deste jeito. Assim. Aqui no ponto barra, eu fiz o ponto meia torcido. Estão vendo? Ou seja, no torcido, eu uso a perninha da esquerda. Então, aqui neste ponto, a minha perna da direita do ponto está vindo aqui por trás. No ponto meia torcido, eu tenho que trabalhar com a perna da esquerda. Então, eu irei fazer o ponto meia deste jeito. Se acaso a perna da esquerda estiver lá para trás, está vendo, ó? Quando eu pego a perna de trás, essa aqui, que a perna da direita está vindo, está aqui na frente, e a perna da esquerda está lá atrás. Então, para fazer o ponto torcido, quando a perna da direita está na frente, basta pegar a perninha de trás. Só que esse ponto meia torcido eu fiz apenas aqui na barra. Agora, para fazer as costas e o desenho, eu irei pegar o ponto meia pela perna da direita, porque eu quero que ele não fique torcido. Bom, como as costas será sempre em ponto meia a partir de agora, então, vocês vão fazendo até chegar aqui nesse marcador, que indica o início da carreira. E eu vou fazer por aqui também, e quando eu chegar novamente aqui no início, eu volto para mostrar para vocês como faremos a carreira 1 de preparação do desenho. Então, agora vamos fazer a segunda carreira de preparação do desenho. Os meus 3 primeiros pontos serão feitos em tricô, porque são aqueles 3 pontos sem ser do desenho, então não se esqueçam desses pontos que são muito importantes. E agora sim, vou começar a fazer os pontos do desenho. Primeiramente, vou fazer uma laçada deste jeito e não desse. Então, a laçada será deste jeito. Farei um ponto em meia, só que torcido, ou seja, pela perninha da esquerda. A minha perna da direita está vindo aqui por trás, então, vou pegar a perna da esquerda que é na frente. Um meia torcido, um tricô. Um meia torcido novamente. E um ponto em tricô. Agora, para quem tiver o PDF inscrito ou o gráfico, vocês vão ver este símbolo para fazer o próximo ponto. Este símbolo aqui, que eu chamo de peixinho à esquerda, porque eu não sei qual que seria o nome adequado a ele, ele é feito da seguinte forma. Vocês vão tirar o primeiro ponto com a perninha da direita para frente. Esse meu ponto, a perninha da direita está lá atrás. Então, eu vou tirar ele desta forma, para que a perna da direita fique na frente. Se acaso o ponto de vocês estiverem assim, com a perna da direita já na frente, basta tirar deste jeito aqui. O próximo ponto, eu farei o ponto em meia,
meia normal sem ser torcido. E agora, o ponto que eu passei sem fazer, eu vou passar por cima do ponto em meia. E aí, reparem que ele vai formar um ponto, um peixinho com a perninha caída aqui para baixo. Bem parecido com o desenho do gráfico. Um peixinho com uma barbatana aqui para baixo. Então, é assim que vocês farão esse ponto para quem estiver acompanhando pelo gráfico. Agora, um ponto em tricô e um ponto em meia torcido. 2 pontos em tricô, um ponto em meia torcido. 2 pontos em tricô e um ponto em meia torcido. 2 pontos em tricô novamente, ou seja, vocês vão fazer um ponto meia torcido e 2 em tricô por 3 vezes. E agora, vão fazer um ponto em meia e um ponto em tricô. Agora, novamente, para quem tiver o gráfico, vai ver um ponto assim. Tá vendo? Esse aqui é o espelho desse. Então, agora terá um ponto deste jeito. Então, esse ponto vocês vão fazer da seguinte forma. Vou tirar um ponto sem fazer com a perna da direita para frente. O próximo ponto, a perna da direita também tem que estar na frente. Reparem que a perna da direita está lá atrás. Então, eu vou tirar este ponto deste jeito para que a perna da direita fique na frente. Vou voltar esses 2 pontos na agulha e vou fazer uma diminuição aqui em meia. E reparem que formou o peixinho com uma perninha aqui do lado, ó. O peixinho com a perninha aqui do lado, parecido aqui com este desenho, que é o desenho que vai estar mostrando no gráfico quem tem o PDF escrito. Após fazer este ponto, vocês vão fazer um ponto em tricô e um ponto em meia torcido por 2 vezes. Uma laçada, 2 pontos em tricô e um ponto em meia torcido por 8 vezes. Então, vou fazer 2 pontos em tricô e um ponto em meia torcido. Essa foi a primeira vez, então, eu preciso fazer mais 7 vezes. Após fazer esta repetição por 8 vezes, farei 2 pontos em tricô e uma laçada. Agora, farei um ponto em meia torcido e um ponto em tricô por 2 vezes. E, de novo, faremos o ponto, este ponto aqui, do peixinho à esquerda. Então, vou tirar um ponto sem fazer com a perna da direita para a frente. Vou fazer um ponto em meia normal e vou passar este ponto por cima do ponto em meia. E aí, formou aqui de novo o peixinho para a esquerda com a perninha caída aqui. Um ponto em tricô, um ponto em meia torcido, dois pontos em tricô, um ponto em meia torcido. Novamente, 2 pontos em tricô, um ponto em meia torcido. E 2 pontos em tricô. E um ponto em meia torcido. Uma última vez. Agora,
vai fazer um ponto em tricô e aquele peixinho que está voltado para a direita. Então, vamos colocar a perninha da direita para frente dos dois próximos pontos. Esse aqui, a perninha direita já está na frente, esse aqui tem que virar. Volta esses dois pontos para a agulha e faz uma diminuição em meia normalmente. Agora, um ponto em tricô, um ponto em meia torcido por 2 vezes. Uma laçada e um ponto em tricô. E agora, chegou aqui nos 3 pontos que não são do desenho. Então, o desenho terminou neste ponto aqui. Agora, eu vou fazer apenas os 3 pontos em tricô. Só um lembrete que eu esqueci de avisar. Quem for fazer apenas uma repetição deste desenho, então, vocês vão fazer apenas os 25 primeiros pontos após esses 3 pontos em tricô. Então, depois que eu fiz esses 3 pontos em tricô, a partir do 4º, que é a laçada, até o 25º ponto, é a primeira repetição do desenho. Então, vocês vão fazer apenas esses 25 primeiros pontos, tá bom? E agora, então, é as costas, e as costas é toda feita em ponto meia. Agora, vou fazer a terceira carreira de preparação do desenho. Os 3 primeiros pontos em tricô. E agora sim, vou começar os pontos do desenho. Lembrando que para quem vai fazer apenas uma repetição deste desenho, tem que fazer igual a mim apenas os primeiros 25 pontos a contar daqui. Quem tá fazendo 3 repetições igual eu, pode assistir o vídeo inteiro. Então, este primeiro ponto, eu vou fazer ele em tricô, deste jeito. Uma laçada, um ponto em meia invertido, tricô e ponto meia invertido novamente, e um ponto em tricô. Agora, vou tirar este ponto sem fazer com a perninha da direita na frente, um ponto meia normal, e vou passar este ponto por cima do ponto meia que acabei de fazer. Um ponto em meia torcido e 2 pontos em tricô. Vou fazer um ponto meia torcido e 2 pontos em tricô por mais 2 vezes. Uma. Duas. Um meia torcido. E agora, vou fazer o peixinho virado à direita. Então, vou tirar este ponto sem fazer com a perna da direita para frente. O outro ponto, a perna da direita já está para frente, então, eu não vou precisar arrumá-lo. Volto este ponto para a agulha e faço uma diminuição em meia. Deste jeito. Agora, farei um ponto em tricô e um meia torcido 2 vezes. Então, agora, farei uma laçada e um ponto em meia na laçada da carreira anterior. Deste jeito. Este ponto meia é o ponto meia normal, não é o ponto meia torcido. Agora, faremos 2 pontos em tricô e um ponto em meia torcido por 8 vezes. Então, farei aqui 2 pontos em meia... Opa, desculpa, 2 pontos em tricô
e 1 ponto em meia torcido por 8 vezes. Essa daqui foi a primeira. Agora, farei 2 pontos em tricô e 1 ponto em meia normal. Uma laçada, 1 ponto em meia torcido, um tricô, 1 ponto em meia torcido, um tricô. E novamente, vou fazer aquela diminuição do peixinho. Então, vou tirar este ponto sem fazer, 1 ponto em meia e vou passar por cima. Agora, farei 1 ponto em meia e 2 pontos em tricô por 3 vezes. 1 ponto em meia torcido. E agora, a outra diminuição. Então, as duas pernas dos próximos 2 pontos, a perna da direita tem que estar na frente. E eu farei uma diminuição em ponto meia simples. 1 ponto em tricô e 1 ponto em meia torcido por 2 vezes. Uma laçada, 1 ponto em meia normal, na laçada da carreira anterior, e 1 ponto em tricô. E assim eu termino o 75º ponto do desenho. Os 3 pontos restantes são aqueles pontos em tricô que não compõem o desenho. E após esses 3 pontos, vem a parte das costas, que é feita toda, em ponto meia normal. E assim, terminamos a terceira e última carreira de preparação do nosso ponto fantasia e a parte 1 desse TJ. Eu espero que vocês consigam fazer, então, até esta parte. E se vocês tiverem qualquer dúvida de como faz alguma conta ou alguma parte desse desenho, dessa blusa até aqui, pode deixar aqui nos comentários que assim que possível eu estarei respondendo vocês. Então, essa foi a primeira parte desse TJ. Não se esqueçam de curtir o vídeo, por favor, isso vai ajudar bastante no meu trabalho. E é um incentivo a mais também para eu estar produzindo mais vídeos como esse. E essa foi a parte 1 do nosso TJ e nos vemos novamente na parte 2 desse TJ. Até mais!